Boa tarde, paz, Senhor Jesus. Como estamos nessa tarde linda? Amém. Estudando a Bíblia juntos. Hoje vamos para a terceira aula sobre o dom da justiça. E a aula de hoje é a continuação da aula segunda, da aula 2, o dom da justiça. E na segunda aula, estávamos no capítulo 4. Então, nessa terceira aula sobre o dom da justiça, nós vamos continuar a falar como agir e viver no reino da justiça. Amém? Vamos continuar e acabar o capítulo 4. Como viver e agir no reino da justiça. Na última aula, a gente estudou o capítulo 3, como o dom da justiça é obtido. Amém? E eu deixei todos os versículos bíblicos correlacionados a esse capítulo. E iniciamos o capítulo 4. Como agir e como viver no reino da justiça. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 4. Como viver e agir no reino da justiça. Amém? E dentro desse contexto, nós vamos falar sobre a infraestrutura da fé e da oração. A fé ou oração dentro desse capítulo 4, que fala sobre como agir e como viver no reino da justiça. Amém? Que o Espírito Santo venha nos dar o espírito de sabedoria, que o Espírito Santo venha nos dar o espírito de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Glória a Deus. E eu quero falar com você, meu irmão e minha irmã, algo muito importante sobre o dom da justiça. Dentro desse capítulo 4. Não sei se vamos conseguir falar o 5, mas o 4 nós vamos acabar hoje. Amém? Primeiro, a infraestrutura da fé e da oração, eu vou falar sobre 4 pontos importantes. Primeiro, nós precisamos saber quem é o nosso Pai Celestial. Jesus o conhecia. Segundo, nós precisamos saber quem somos em relação a Deus. Então, primeira coisa, Jesus o conhecia. Jesus conhecia quem era o Pai Celestial. Segundo, quanto mais eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou em Deus. Terceiro, nós precisamos saber quem é o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Quarto, nós precisamos saber como adorar a Deus, porque louvar é sempre resultado do conhecimento. Louvar a Deus é resultado de toda a ciência da mente de Deus. Então, a fim de termos um espírito de louvor correto e verdadeiro, nós precisamos nos lembrar do que Ele fez por nós, de quem Ele é, quem é o nosso Pai, o que fez a nossa salvação, a nossa libertação e a nossa cura possível, e o valor ou o preço do sangue de Jesus Cristo. A ordem e a prioridade aqui é importante. Amém? No livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Vão lá comigo, Oséias 4:6. Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. O que falta para o povo? A ciência da mente de Deus, ou seja, o conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, ou seja, naquilo que estava dentro da palavra, eu também vos rejeitarei diante de mim, visto que vos esquecestes da palavra. Então, o que está trazendo aqui? Conhecimento, amados, é poder. Conhecimento é poder. Vão comigo lá em Mateus capítulo 9. Eu vou dar um exemplo aqui, que conhecimento é poder. Amém? Capítulo 9, versículos 19 ao 22. A primeira coisa que a mulher com fluxo de sangue teve que vencer foi a ignorância,
foi a falta de conhecimento. Como eu expliquei em Provérbios, conhecimento é a ciência da mente de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, a mulher com fluxo de sangue, se ela não soubesse quem era Cristo, quem ele era para o Pai, ela não tinha recebido a cura. Então, lá em Mateus 9, do versículo 19 ao 22, Jesus então levantou-se e seguiu com eles, e seus discípulos o acompanharam. De repente, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia alcançou-o por detrás e tocou-o na borda de seu manto. Pois dizia essa mulher consigo mesma. Ela dizia com quem? Consigo mesma. Se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. A mulher tinha conhecimento, a mulher sabia quem era Cristo, ela o conhecia. Então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher lhe disse: anima-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã, a mulher ficou curada. Então, presta atenção aqui. Então, a primeira coisa que a mulher com fluxo de sangue teve que vencer foi a ignorância, a falta de conhecimento. Naquela outra matéria que nós estudamos sobre oração, tem 3 coisas que impedem a oração. Uma delas é a ignorância, a falta de conhecimento. Nós temos que aprender com a palavra. Como que a gente adquire conhecimento, a ciência da mente de Deus? Através da palavra. E João 8,32. Vamos lá comigo. João 8,32. E conhecereis a verdade. Quem que é a verdade? É Jesus, é a palavra. E a verdade vos libertarás. Oh, glória. Glória a Deus. Então, Jesus, ele veio principalmente por 2 razões. Primeiro, para nos revelar o Pai. Segundo, para nos redimir, para nos absolver, para nos perdoar através da cruz do Calvário. Então ele veio com o objetivo de nos revelar o Pai e não o inimigo. Jesus não veio me revelar o inimigo, Jesus veio para me revelar o Pai. Há poucas referências a respeito do inimigo nos evangelhos. É nas epístolas que encontramos a maior parte das instruções de quem é o nosso inimigo. É bom conhecer sobre o inimigo, mas a nossa prioridade número 1, deve ser a de conhecer o Pai. Amém? E ao conhecer intimamente o Pai, a gente começa a andar no dom da justiça. Muitas coisas mudarão em nossas vidas quando a gente começa a conhecer o Pai. E como a gente conhece o Pai? Conhecendo a palavra. E a gente começa a andar no dom da justiça. E a segunda parte desse estudo, capítulo 4, nós vamos estudar agora, são as áreas que serão afetadas pelo conhecimento do Pai, pela ciência da mente de Deus, que eu vou estudando, eu vou adquirindo. A primeira área, a nossa vida de oração, ela tem que ser diferente quando conhecemos o Pai. Eu vou com você em Mateus 6, versículos 5 a 8. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que estás em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imagino que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tens necessidade, antes mesmo que lhes pedis. Então, nossa vida de oração tem que ser diferente quando conhecemos o Pai. Então, antes
achávamos o quê? Antes achavam que as repetições eram importantes. Antes orávamos e por não crer ficávamos repetindo os pedidos, não sabendo que o Senhor já havia respondido. Amém? Agora a fé, queridos, a fé é cheia de expectativas e certezas. 1 João, abre a Bíblia comigo em 1 João, 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Bênção. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, temos certeza que Ele nos dá atenção. E se estamos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feitos. Ó glória! Queridos, nós precisamos compreender que Deus não é nosso servo. Deus não é nosso servo. Nós é que servimos ao Senhor. Portanto, nós devemos ter cuidado com os nossos pedidos. Amém? A oração eficaz é que sempre terá a resposta de Deus. Amém? E deve, antes de tudo, ser feita por alguém que teve seus pedidos levados ao Senhor. Deve rogar em nome de Jesus Cristo. E sua oração e petição devem glorificar a Deus. Deve crer nas promessas e guardar os mandamentos de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então a primeira coisa, nós servimos ao Senhor. Amém? Nós servimos ao Senhor. Segundo, a nossa confiança será afetada pelo conhecimento do Pai. A nossa confiança será afetada por toda a ciência da mente de Deus. Onde que eu vejo isso, Lud? Eu vejo isso em Hebreus, capítulo 13, verso 5. Olha só. Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo o que possuis, porque Ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Olha que coisa linda. Então, o que o autor de Hebreus está falando aqui? O autor de Hebreus tem duas preocupações básicas: a apostasia dos judeus cristãos, duas preocupações. Primeiro, a apostasia dos judeus cristãos e o esfriamento do amor fraternal cristão entre os crentes, né? Especialmente pela demora do retorno de Cristo e pelo desenvolvimento de diversas doutrinas e celtas heréticas. Então, a hospitalidade e a simpatia dos crentes do primeiro século foi a primeira e a principal marca da igreja. Então, a própria palavra cristão, ela foi criada originalmente pelo povo que, por testemunhar o amor, né, o amor dos membros da igreja, passou a chamar os crentes de pequenos cristos, né, cristãos, sem saber alguns crentes que haviam hospedado anjos, assim como Abraão, Gideão e Manoá. Amém? Então, aqui no versículo 5, seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo o que possuis, porque Ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei e nunca jamais te desampararei. Então, nesse verso aqui, a nossa confiança será afetada pelo conhecimento do Pai. Ou seja, está tudo bem quando nós estamos com o Senhor. Nós devemos o quê? Confessar que Ele é o nosso auxílio em todo tempo. Nunca devemos confessar as circunstâncias, mas confessar a palavra. A palavra. Estou tentando ensinar isso para algumas pessoas do meu dia a dia, que eu amo muito. Ela vai escutar essa palavra, vai saber quem que é. Nós não confessamos. Primeiro, você confessa que Deus é o seu auxílio. Segundo, você não confessa as circunstâncias. Você confessa a palavra de Deus. Qual que é a promessa de Deus? Amém?
Glória a Deus. Terceiro, a fé será inabalável porque conhecemos o Pai. Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Vamos lá. Olha que coisa linda. Eu amo esse livro de Hebreus. Ele é rico. Sem duvidar, o subtítulo do capítulo 10 significa: devemos perseverar na fé. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Amém? Então, olha aqui. A fé será inabalável porque conhecemos o Pai. Nós temos a ciência da mente de Deus. Nós estamos recebendo a ciência da mente de Deus. Hebreus 10, 23. E mais Romanos 4. Romanos 4, do versículo 19. Romanos, capítulo 4, ao 21. Que eu já até orei no devocional várias vezes. Eu já usei esse exemplo de Romanos, né? Que é a passagem de Romanos de Abraão. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico o perdeu a vitalidade de outrora, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, o que Abraão fez? Abraão não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé, Abraão se fortaleceu, oferecendo o quê? Glória a Deus. É o que eu falei no versículo anterior. A fé, a nossa confiança, ela será afetada pelo conhecimento do Pai e não nas circunstâncias. Abraão fortaleceu em Deus, a fé em Deus, o conhecimento de Deus e não nas circunstâncias. Porque se ele olhasse para as circunstâncias, ele não tinha recebido a promessa. Estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Se Abraão tivesse olhado para as circunstâncias, olhado para ele tinha perdido a promessa. Então a gente olha para Deus, e tão somente para Deus, amém? Continuando aqui, Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 21. Aleluia. Queridos, uma outra aplicação desse assunto que o Senhor, o Espírito Santo, está nos permitindo aprender hoje. O nosso casamento, ele tem que ser diferente por causa do nosso conhecimento do Pai. Por causa da ciência da mente de Deus em nossas vidas. O nosso casamento tem que ser diferente. Não pode ser igual aos das outras pessoas. Aonde está isso, Lud? Vão comigo. Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Nós vamos caminhar. Todo dia eu oro. Caminhando, está escrito aqui a plaquinha. Eu oro. Caminhando no exercício do amor fraternal. O que é isso que está escrito aqui no esboço do meu Efésios, capítulo 5? Eu vou praticar o meu exercício diário, a minha prática diária, o amor fraternal. Desde minha relação com o Pai, com meu esposo, com as pessoas à minha volta. Eu vou ser imitadora de Deus como filha amada, e eu vou andar em amor como Cristo andou. Amém? Então, como que vai ser o exercício meu todo dia diário? Meu e de todas as esposas que têm o conhecimento de Deus e buscam isso, caminhando no exercício do amor fraternal. O nosso casamento, nós, servas do Senhor e servos, não podem ser iguais aos casamentos do mundo, não. Entendeu? Então, nós somos imitadores de Cristo, nós temos que andar amor e nos entregar ao Senhor. Todos os dias, Efésios 1, versículo 17 e 18, né? A gente pede sabedoria, a presença do Senhor, pede revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Pai, me dá o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, no pleno conhecimento do Senhor.
E declaramos: Jesus Cristo, o meu coração pertence ao Senhor, ao seu senhorio, ilumina os olhos do meu coração. E Efésios capítulo 3, aleluia, Efésios capítulo 3, versículo 17, Jesus Cristo, ele habita no meu coração. Meu coração é do Senhor Jesus. Então, que ele vem iluminar os olhos no coração. Então, todo dia você consagra o seu coração ao Senhor Jesus e declara: Jesus, o Senhor tem o senhorio do meu coração, né? Aleluia. E entrega. Então, quem ama, dá. Por que a chave dos relacionamentos passa a ser a humildade? E quem ama, dá. Quem ama não fica para ele, não. Quem ama, dá. Quem ama, cede. Então, por que os casamentos tendem a dar certo? Por que as pessoas ficam mais submissas? Cedem, relevam. Por causa que o nosso casamento tem que ser diferente. Porque nós temos o conhecimento do Pai. E quem fica entre nós é o Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, quem ama, dá. Quem ama, se entrega. Quem ama, perdoa, releva, dá um passo para trás, né? Efésios 5, versículos 1 e 2. Amém. E agora vamos para Efésios 5, que é outra oração que eu faço também todos os dias. E aconselho a todas as minhas irmãs em Cristo que eu dou aula e aconselho fazer, a orar todos os dias essa oração, tá? É Efésios 5, do versículo 21 ao 25. Em nome do Senhor Jesus, vamos continuar aqui da aula. Vocês perdoem, meu marido passou aqui atrás, mas a gente continua dando aula. Que é caminhando na vida conjugal. Essa oração, irmãs e irmãos, é submissão ao marido, né? A esposa submissa ao marido e amor à esposa, né? Então, todos os dias eu oro, eu faço essa oração, né? Pelo meu casamento, pedindo ao Espírito Santo, pedindo ao meu esposo, pelo meu esposo, pedindo para eu ser submissa ao meu esposo, para eu respeitar o meu esposo, para o Espírito Santo crucificar o meu eu, minha carne, as minhas vaidades, em nome de Jesus, né? Porque o que essa oração ela nos ensina? Que nós, esposa, cada uma de nós devemos respeitar os nossos maridos, né? Porquanto somos submissas ao Senhor, porquanto o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Queridos, aqui não quer dizer que o marido vai pisar em você. Quer dizer que o marido, que a esposa fica do lado, a esposa é auxiliadora, ela não foi feita nem para ficar atrás e nem para ficar debaixo do pé do marido, não. Ela foi feita para ficar aqui, ó. Ela foi feita da costela de Adão. Então ela foi feita para ficar aqui debaixo dos braços do marido. E aqui fala que o marido vai amar a esposa como Cristo ama a igreja. E o marido vai amar, cuidar, guardar, santificar, assim como o marido ama a si mesmo, assim como Cristo ama a igreja. Amém? Então, assim como a costela está aqui, ó, perto do peito, perto do coração, a esposa vai ser amada, guardada, protegida, andando aqui, ó, debaixo do braço do marido. Não é debaixo dos pés para ser pisada, humilhada, esquecida para trás, subjugada. Não. O sentido de submissa é no sentido de auxiliadora. O marido é o teto da casa, mas as mulheres são as colunas da casa. E no finalzinho, sempre você vai orar os versículos 21 ao 25, fala assim: portanto, cada uma de vós amai marido, né? Amai suas esposas como a si mesma, e a esposa trate o marido com todo respeito, com todo amor, porque o marido é a figura de Cristo. E Cristo ama a igreja é a esposa. E a igreja ama o marido, assim como a igreja ama Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, este é o princípio, viu? Este é o princípio. Continuando aqui, item 5.
viveremos sem ansiedade. Porque onde tem ansiedade não tem fé. Onde tem ansiedade tem medo. Não tem como o Senhor trabalhar. Por causa do conhecimento do Pai. Por causa do que nós estamos recebendo a ciência da mente de Deus através da palavra. Ministrados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 29 e 34. Amados, a pessoa que anda em ansiedade precisa conhecer mais o Pai, conhecer a palavra, consagrar o coração a Deus, entregar o coração para Jesus habitar. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 29 ao 34. Olha que coisa linda. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, com todo o esplendor e glória, vestiu-se como um deles. E Salomão, milionário, riquíssimo. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Querido e querido que vivem com ansiedade. Se vós vivem com ansiedade, vós não está com fé. Irmãzinha querida do meu coração, no lugar da ansiedade, você vai falar com sua alma todo dia. Sai que eu estou pondo fé. Porque eu vou viver a palavra de Deus, eu vou conhecer mais do meu Pai, eu vou viver isso aqui, porque Ele nunca vai me deixar e nunca vai me abandonar. Olha essa palavra que Deus tem para você hoje. Olha só. Então, se Deus veste assim a erva do campo, a erva, uma plantinha, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros, homens de pouca fé e mulheres de pouca fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer amanhã, que iremos beber amanhã, ou ainda, como que nos vestiremos amanhã. Eu estou pondo amanhã. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Preocupa, porque não tem Jesus, não tem Deus. E vivem preocupados e ansiosos, porque o coração vive na força do braço. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o vosso... Buscai o quê? O reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal de cada dia em si mesmo. Ou seja, Deus nos presenteia com hoje. Dorme e descansa no Senhor. Entrega o amanhã a Deus, porque é Ele que cuida. É Ele que traz o pão de cada dia. Não é você. Não é para sua força. É do Senhor. Amém? Descanse em Deus, minha irmã. Descanse em Deus. Através do conhecimento de Deus, através da palavra, você enchendo aqui da palavra, ela descendo para cá e você passando a viver isso, essa ansiedade vai embora. Porque o seu estilo de vida vai ser fé. E quando Satanás começar a cochichar aqui, ó, você vai arredar ele para lá e vai declarar fé. Amém? Glória a Deus. Então, sexto, a prática do amor será diferente por causa do conhecimento do Pai, por causa da ciência da mente de Deus. João 13, 34. 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Aleluia. E Romanos 5:5. Olha o tanto de palavra, de promessa que o Senhor tem para nós. E a confiança olha só, não nos decepciona. Por que a confiança não nos decepciona? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Esse amor que eu tenho não é meu. Ele derramou no meu coração, no seu, por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Ele mesmo nos deu. A confiança, a esperança, com certeza, em Deus não confunde, jamais nos decepcionará. Tá vendo aqui? Como é comum ocorrer, aleluia,
como é comum ocorrer, aleluia, deixa eu pôr aqui a minha reguinha, na confiança que colocamos em nossos semelhantes. Comum é ocorrer quando a gente coloca nas pessoas, nas coisas, nas situações. Essa decepciona. Essa vai trazer ansiedade. Agora, a confiança no Senhor nunca vai decepcionar. Porque, como eu sempre falo, Deus não mente e Deus não é filho do homem para mentir, né? O apóstolo Paulo aqui, ele faz uma citação que está na palavra, lá em Isaías, capítulo 28, verso 16, e a repete também em Romanos, capítulo 9, verso 33, e também em Romanos, capítulo 10, verso 11, tão importante que é. E a expressão aqui no original tem o sentido de não se envergonhar pela frustração, pois o Senhor jamais, você pode falar jamais, porque o Senhor jamais faltará com a sua palavra e Ele cumprirá todas as suas promessas. Romanos 4, como eu já li Romanos 4 hoje, versos 20 e 21. Amém? Eu amo essa palavra, gente. Eu sou apaixonada. Tem coisa mais linda para mim. Então, o amor ágape, que é o amor que vem de Deus, é o amor que o Senhor derramou em nossos corações, ele é o poder que acompanha a decisão de fazer o bem a alguém de forma incondicional e permanente. Isso aí. E aí, eu vou para a plenitude de Deus, que é outra oração que eu faço todos os dias. Efésios, vamos lá. Efésios, capítulo 3, 14 ao 19, mas aqui vai ser só o 14 e o 15, que fala assim: por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai. Eu até escrevi aqui do lado assim: eu não sou órfã, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Olha que coisa linda. O que está falando aqui? Está falando que eu preciso da revelação desse amor, ou seja, mais plenitude de Deus para nossas vidas, amém? Aí lá em Gálatas capítulo 5, verso 6, parte B, fala assim, ó, só a parte B do versículo, fala assim, mas sim a fé que opera pelo amor. Eu vou ler o versículo todo. Porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas o que tem? Mas sim a fé que opera pelo amor. Em Cristo Jesus, a fé que opera pelo amor tem valor. O que tem valor é a fé que opera pelo amor. Amém? E o item 7, das áreas serão afetadas pelo conhecimento do Pai, para ciência, amém, de Deus, o item 7, a disposição para perdoar. Quando a gente tem o conhecimento de Deus, a disposição para perdoar será completamente mudada. Quando conhecemos a misericórdia, quando conhecemos a graça do Pai, que é rico em perdão. Efésios 4:32, o que está falando aqui? Riquíssima essa oração, que é outra que a Luz também faz todos os dias. Por que eu faço? Porque eu peço o Espírito Santo para me ajudar a não entristecê-lo, nem com as minhas palavras e nem com a minha atitude. E esse verso 32 faz parte disso. O que está falando aqui? Que eu tenho que ser o quê? Bondosa, compassiva umas para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus me perdoou em Cristo. Porque se eu fizer o contrário, eu vou entristecer o Espírito Santo e vou afastar o Espírito Santo da minha vida, né? Então, conhecimento de Deus, amém? Oh, glória! Então, queridos, agora item 8º. Então, a resposta, que é importante isso aqui para muitas pessoas. A resposta, área 8ª. Área 8ª que será afetada pelo conhecimento do Pai. Área 8ª. A resposta ou reação à perda, através da morte de um irmão em Cristo ou de um parente salvo, mudará quando obtivermos a doce esperança de vê-lo um dia. Quando a gente conhece Deus, quando a gente tem o conhecimento de Deus, quando a gente conhece a palavra. O que é conhecimento do Pai? É toda a ciência da mente de Deus que vem da palavra. Então,
Como que é a minha resposta quando eu perco alguém que eu amo? Eu perdi minha mãe em agosto. Quando eu perdi meu pai com 13 anos, eu fiquei extremamente revoltada. O mundo acabou para mim. E eu fiquei brigando com Deus. Eu não conhecia a palavra. Até que eu conheci, fui pedir perdão ao Senhor. Quando eu perdi minha mãe já foi diferente. Foi outra história, por causa disso aqui, ó. A resposta da perda de um ente querido meu. E aí eu vou em 1 Tessalonicenses 4:17, que fala assim: logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados, aleluia, com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. A volta de Cristo e os crentes. Eita glória, esse é o presente, esse é o presente. E Efésios 3:14-15, que eu já li, que eu falo que eu não sou órfã, que fala temos a nossa família no céu, que é a família cristã, né? Que eu já li lá para vocês, que eu oro todos os dias ao Senhor, que eu falo assim: Pai, dobro os meus joelhos diante do Senhor, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. E continua a minha oração todos os dias, que continua depois, né? Amém? Glória a Deus. E aqui a gente finaliza o estudo de hoje. E por que eu estou finalizando? Eu vou falar por quê. Porque eu tenho que adentrar no capítulo 5. Mas eu não quero adentrar no capítulo 5 nesse instante. Aleluia, eu vou falar por quê. Eu vou deixar para a próxima aula adentrarmos o capítulo 5. Então a gente finaliza aqui, nessa aula de hoje, o capítulo 4, né? Que ele foi maior, né? Ele foi maiorzinho. Nós tivemos de gastar aí 2 aulas para estudarmos o capítulo 4, né? Como o dom da justiça é obtido, foi o capítulo 3, né? Começou na aula 2. E o capítulo 4, continuamos ele da aula 2, terminamos agora na aula 3, glória a Deus. E na próxima aula nós vamos estudar o capítulo 5, que é o capítulo 4, nós terminamos agora, como agir e viver no reino da justiça. Amém? Agora, na próxima aula, vamos estudar os benefícios do dom da justiça, que é incrível. É um presente do Senhor para nós. Realmente são os benefícios mesmo. E aí, nesses benefícios do dom da justiça, na próxima aula, nós vamos estudar que justiça é o que Adão perdeu com a queda, né? Que eu já até falei. E as intenções originais de Deus para a humanidade são suas intenções eternas. Deus é imutável e o seu plano para o homem também. Amém? E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E diante disso tudo, dessa introduçãozinha da aula, da próxima aula, do capítulo 5, os benefícios do dom da justiça, eu vou explanar, né? Com a direção do Espírito Santo, você é só a boca dele, instrumento do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu vou falar as intenções originais de Deus e são intenções eternas para o homem, que nós recebemos esses benefícios quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador e convertemos a Ele e passamos a ser nova criatura, nascemos de novo. E aí nós vamos ter, eu vou explanar quatro intenções originais do Senhor e vamos falar sobre ela. Depois vamos entender e andar nessa justiça. E entendendo isso fará com que entender e andar nessa justiça fará com que percamos o quê? Vamos falar. E são coisas excepcionais, vai ajudar muito na nossa vida, em todos os nossos relacionamentos. Amém? E aí a gente estuda o capítulo 5 na próxima aula. Beijo grande, Jesus abençoe. Não deixe de entrar no YouTube, fazer o seu login, dar o seu like, se inscrever, deixar nos seus comentários qualquer dúvida, compartilhar essa matéria rica do conhecimento do Senhor. Amém? E que Jesus te abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. E até a próxima aula, sexta-feira que vem, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada.